agradecer, em nome do Sr. Presidente da Câmara e em nome da Câmara Municipal de Almeirim, a vossa presença. Estavam a dizer aqui que a maior parte das pessoas que estão aqui presentes não são de Almeirim. Aliás, todas. Nós dois não somos de Almeirim. Mas começava por localizar-vos em termos geográficos, embora vocês saibam melhor do que ninguém, devido à vossa atividade, onde é que Almeirim se encontra. Mas se calhar desconhecem alguns pormenores relativos a muita gente aqui para Almeirim, com acessos fáceis a Almeirim. Mais uma vez vos digo que é um gosto ter-vos aqui. Espero que conheçam um pouco mais, além desta sala, do que é Almeirim, e espero que atividades destas se realizem com certeza mais vezes. Não queria acabar sem antes deixar uma palavra de apreço ao trabalho dos radioamadores do norte a sul do país. Muitas pessoas desconhecem a vossa atividade, vocês fazem este tipo de intervenções no sentido de esclarecer e no sentido de sensibilizar as pessoas relativamente àquilo que vocês fazem. Muitas pessoas julgam que é um hobby e fica por aí, mas não. Tem uma função vital, muitas vezes dentro da própria sociedade. Foi algo que me foi ensinado já aqui há alguns anos, porque muitos familiares meus, alguns pelo menos, aqui o João Coelho conhece, também eram radioamadores, e é uma atividade que eu conheço há já bastantes anos, e depois, através do João Coelho, que de facto me mostrou durante alguns anos as mais-valias do que é ser radioamador e do que é fazer radioamadorismo. E de facto, ser radioamador, para mim, pelo menos um conceito que explica o radioamadorismo, é efetivamente a filantropia, hoje a ajuda humanitária, ajudar o outro, ou seja, todas essas questões que muitas vezes o ser humano se esquece. Eu acho que vocês partilham isso da melhor forma possível. Bem-ajam por isso, é um gosto ter-vos aqui. Obrigado. Meus senhores, bom dia. Muito obrigado por estarem presentes. A Associação de Radioamadores do Ribatejo quer, em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal de Almeirim todo o apoio prestado na prossecução das nossas atividades. Saudamos, pois, aqui, neste caso, a pessoa do Sr. Vereador, que tem sido o nosso interlocutor e a ligação entre a Câmara e a Associação. Não é este o único evento em que a Câmara Municipal de Almeirim nos tem apoiado. Daí concluirmos que existe uma profunda sensibilidade da parte da equipa desta Câmara para as potencialidades de que podem dispor junto dos radioamadores, em particular da equipa de radioamadores do Ribatejo. Queremos também agradecer às entidades aqui presentes, ao Sr. Engenheiro Algar Silva, aos colegas radioamadores, aos nossos associados e também, particularmente, aos colegas dirigentes de outras associações, como o Clube de Radioamadores do Entroncamento, o Clube Guilherme Marconi de Coimbra, a Associação de Radioamadores de Sevilha de Leiria, a Associação de Radioamadores da Planície Alentejana, ao colega radioamador da Madeira, também dirigente da Associação de Radioamadores da Madeira, e assim como aos colegas de Espanha, que tanto nos têm apoiado e connosco têm colaborado. Também não esquecendo a todos os acompanhantes dos radioamadores aqui presentes. Ao levar a efeito este evento nesta data, temos noção da dificuldade de mobilização, dado o período de férias. No entanto, atingidos que foram os objetivos em termos de presenças, pensamos ter valido a pena o esforço da equipa de direção da IRR, assim como dos colegas amigos que também se dispuseram a vir aqui fazer as palestras às quais vamos assistir durante este dia. Mais uma vez, obrigado a todos. Sejam bem-vindos a Almeirim e sejam bem-vindos ao Ribatejo. Obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, muito bom dia. Eu, de facto, gostava de começar por agradecer tanto à direção da ARR, Associação de Radioamadores de Ribatejo, de facto, me terem dado o privilégio de privar convosco durante estas 2-3 horas da manhã de sábado, porque, para além do facto de ser uma área que me tem, ou à qual me tenho dedicado nos últimos anos,
de facto é também um privilégio voltar a ver alguns de vós que eu tenho como amigos. Não vos venho trazer grandes novidades, porque, como sabem, também tenho estado de alguma forma afastado destas lides, desculpem a expressão, no último ano, porque me afastei do serviço desde essa data. De qualquer forma, venho partilhar convosco, uma vez mais, a ideia que tenho, portanto, e o objetivo que tinha traçado e que continuo a traçar, sublinho, relativamente tanto ao papel dos radioamadores no apoio às emergências, e é um pouco tanto esse fio condutor que vamos tentar em conjunto e de uma forma aberta, despretensiosa e, se necessário, inclusivamente interativa, para que não seja um monólogo da minha parte, estando claramente aberto no final, a voltarmos a bater alguns pontos, porque parece-me daquilo que falei inicialmente com alguns de vós, continuam a pairar nuvens negras sobre esta questão do papel dos radioamadores no apoio à emergência. Ora bem, em termos de pressupostos, e eu vou falar um pouco daquilo que foi o passado e a minha experiência também, enquanto corresponsável pelo Serviço Nacional de Proteção Civil, inicialmente, e depois Bombeiros e Proteção Civil, e como é que eu, de alguma forma, e entretanto o Serviço, começamos a ver esta questão do papel dos radioamadores. Primeiro, tanto a primeira evidência é um número redondo, de qualquer forma, eu penso que vale por si só, que é a questão da quantidade que, como podemos correlacionar com o filme que anteriormente vimos, de facto, a quantidade, neste caso, corresponde também, na devida proporção, à qualidade, que é o facto de existir em Portugal cerca de 5 mil radioamadores licenciados e que, aos olhos de qualquer ser pensante, são de facto uma mais-valia que poderá ser aproveitada ou melhor aproveitada relativamente a esta área das emergências. Outro ponto que eu pessoalmente depois poderei também entrar em maior detalhe, analisei e avaliei e que não era muito positivo, tenho que partilhar convosco, que era o elevado número de associações que representavam estes mesmos radioamadores, que são cerca de 25, o número é maior, mas de facto eu trago aqui as mais ativas, tanto em termos nacionais, ainda que existam outras tanto registadas e licenciadas pela ANA, como, no entanto, a atividade é baixa, como sabem. E, de facto, que representam, grosso modo, são números redondos também, cerca de 40% do total dos 5 mil, ou seja, cerca de 2 mil. Mas existe uma franja, que é uma franja considerável, muito grande mesmo, cerca de 60%, que são radioamadores que não estão, de facto, associados e que, em termos do apoio às emergências, devem também ser contemplados, e foi isso um pouco que o Serviço também, na data, tentou mobilizar, em alguns casos com pouco sucesso, e já lá vamos. Depois, também, isto foi bem expresso no filme que o Silvio acabou de passar, é a questão da existência de equipamentos dispersos por todo o país e que eles são dos mais diversos tipos e que podem claramente resolver situações de comunicações nas mais diversas circunstâncias, desde o UV, por aí fora, satélite, TV e as coisas mais recentes, dados, etc. Outra questão, que é uma questão que eu pessoalmente reputo de grande importância, que é a regularidade com que é praticado este hobby, como também foi visto, é um hobby que em muitos casos mais equivale a um profissionalismo do que vá lá, o contexto que a palavra hobby enseja. Portanto, de facto, o Serviço passou a reconhecer o papel que os radioamadores podem desempenhar nestas situações, muito baseado naquilo que vos apresentei. Em geral, as associações, todas elas, demonstraram desde o início uma grande vontade em participar. É claro que, das várias reuniões que nós tivemos, isto também é história vivida por alguns de nós, portanto, a forma que cada um tem de ver as coisas não é necessariamente convergente. No entanto, em termos globais, foi sempre possível arranjar plataformas mínimas de entendimento que levaram, digo eu, a bom porto
e que poderão seguramente no futuro também tanto continuar esse trabalho, mal ou bom, foi o trabalho que se conseguiu fazer, na minha perspectiva foi um dia cheio na Figueira da Foz, daquilo que conheço e daquilo que partilhei com alguns de vós, foi um momento único também e de consagração para alguns. Estou a lembrar do Dr. Nogueira Rodrigues, que de facto com a sua brilhante exposição, sem papel, eu diria sem rede, de facto conseguiu levar às lágrimas alguns dos presentes, e eu penso que, para além de ser um tributo ao senhor, que depois tive a oportunidade de privar com ele mais uma vez, penso que, em termos gerais, foi uma jornada de divulgação, de sensibilização e de demonstração da capacidade que vocês têm e, mais uma vez, da sensibilidade que na altura, e que foi o que foi possível fazer, que o poder político da altura conseguiu apreender tanto a vossa mais realização de exercícios conjuntos. Já vos tanto sabem também quanto eu que de facto tem sido uma mais-valia em termos de operacionalização, quer da demonstração da capacidade de comunicar, quer inclusivamente do conhecimento humano. Digo eu, tão importante quanto comunicarmos era conhecermos. Eu lembro-me da equipa que no último CIGEC em 2004 esteve lá embaixo, em Carnaxide, e das equipas cada vez mais numerosas que eram deslocadas regionalmente ou distritalmente para os CODOs, para os centros distritais. Toda a gente me transmitia a mais-valia do conhecimento em termos de relacionamento pessoal, e isso penso que foi sempre uma mais-valia, e há de ser. A última questão é um calcanhar daqueles para todos nós, que é a questão da bolsa de radioamadores voluntários. É claro que a noção da bolsa enquadra-se dentro daqueles do atingir também os 60% que eu vos apresentei inicialmente, que é o tal número redondo, dos radioamadores que não estão ligados a associações. Em termos do serviço, como é que é possível de facto chegar a esse tipo de alvo? Essencialmente através da bolsa de radioamadores. Porquê? Porque podem, como sabem, há distritos ou concelhos onde não existe de facto associações. Como é que o serviço vai dizer ou vai encaminhar o próprio Serviço Municipal de Proteção Civil e vai, por exemplo, pedir-lhes ajuda a um concelho ou ao distrito onde ele pertence? De qualquer forma, a proximidade perde-se um bocado. Se tivermos a bolsa, distribuímos a bolsa por todos os serviços municipais de proteção civil, o responsável desse serviço municipal, se tiver a lista dos radioamadores do seu concelho, ainda que não haja associação, de forma direta poderá colmatar essa deficiência e liga-se diretamente a esses colegas, portanto, a esses radioamadores. A questão das associações com as quais foram celebrados protocolos, elas são cerca de 20, eu penso que depois houve ainda uma extensão, mais 2 ou 3. De qualquer forma, com este leque de associações e com a representatividade que elas têm, algumas, vocês sabem melhor do que eu, algumas são baixas, outras são médias, outras são altas, não é isso que me traz agora aqui. Eu pus ali o ARR maior, porque isto de facto hoje é um evento da ARR. Eu tinha que de facto salientar que a ARR também foi uma das primeiras também que teve na gênese destes protocolos. Eu julgo que foi positivo. É claro que, tanto contrariando um pouco aquilo que é o desalento que atualmente graça relativamente à operacionalização dos protocolos. Eu pedia-vos, não sei se vos posso pedir alguma coisa, mas eu Helder, enquanto cidadão, pedia-vos que não baixassem os braços, a questão da operacionalização e a questão política e a questão do serviço muda com a frequência que vocês conhecem. Eu espero que melhores dias virão e espero que esta área volte a ter o carinho que eu gostava que ela tivesse e que eu consegui dedicar, mal ou bem, seguramente mal ou pouco, mas não consegui mais na altura. Portanto, peço-vos só que tenham alguma calma, não reajam, ajam friamente, porque a semente está lançada e vamos esperar que venha bom tempo, que venha chuva para ela germinar ainda mais. Outro ponto que eu considero relevante para, de facto, operacionalizar o papel dos radioamadores no apoio às emergências é a disponibilização de frequências, eu diria, de nível nacional e de nível regional e local, para que toda a gente tenha, tanto pré-definida, uma frequência de trabalho.
Um dos pontos que eu não consegui concretizar, isto também por dificuldades várias, foi o último ponto que cá está em baixo, já volto novamente acima, que é a falta de uma frequência única nacional para dar o alerta para os serviços oficiais. Penso que é de uma facilidade enorme, isto foi ficando cada vez mais claro para mim à medida que ia tendo mais contacto convosco, vendo as vossas valias, e achei, e continuo a achar, e cheguei a pedi-la ao ICP ANACOM, que fosse definida uma frequência única e nacional para comunicação de emergência, para que os radioamadores pudessem, de facto, comunicar com os serviços oficiais e, neste caso, entrar tanto numa primeira fase, ou seja, a fase de aviso e de alerta, sem embargo de depois cada um dos distritos, e é um pouco que está acima, cada um dos distritos ter frequências próprias de trabalho que numa segunda fase seriam utilizadas dentro do distrito para não estar naturalmente a ocupar a frequência nacional, porque seria necessário para outros indivíduos a poderem usar. Estas frequências distritais já estão definidas, inclusive com indicativos, aqueles charlifomios são de facto indicativos das delegações ou dos centros distritais da Proteção Civil, são indicativos fixos já atribuídos, cada um com uma frequência, existem frequências de V e também de U, como se lembram, para quem esteve dentro disto. Eram as frequências que eram utilizadas na altura nos exercícios CIGEX, mas que continuam, de facto, penso eu, reservadas pelo ICP. O passo seguinte, de facto, é que toda a gente saiba, primeiro que seja definida, e depois que toda a gente que seja divulgada e que toda a gente passe a utilizar uma frequência única para comunicar com os serviços. Penso que seria um passo interessante, tanto a dar logo possível. Isto é quase mais uma provocação, isto já está a chegar ao fim, naturalmente não posso deixar de trazer, que é, atenção, já estamos em agosto e ainda não vi nada, nem ouvi nada relativamente ao CIGEX 2005. Eu digo, tanto deixo aqui o desafio, é se Maomé não vai à montanha, vai a montanha a Maomé, não é? Tanto ou vice-versa, quer isto dizer que se não há, tem que haver um clique pode vir do serviço, mas se o serviço estiver adormecido, digo eu, tem que haver mais uma vez uma das carolas que dê o clique. Isto é a minha sugestão que deixo aqui. Posso ou não dar uma ajuda, neste caso em termos de cidadão, digo eu, tendencialmente responsável ou não sei, mas acho que tinha que partilhar convosco esta minha angústia, para já a preocupação, dizer-vos que está na hora de se começar a pensar no CIGEX 2005. Isto são conclusões que, de alguma forma, tanto elas já foram aqui apresentadas, mas a primeira, vou ter que vos dizer, e vocês sabem claramente, que é a visão, do ponto de vista do serviço, será sempre uma visão de complemento. E em termos de qualquer Estado organizado, nunca pode basear naturalmente as suas comunicações de emergência num serviço tanto nos radioamadores ou noutros quaisquer que sejam. O Estado deve ter, naturalmente, que ter sistemas que são fiáveis e que são operados por elementos do próprio Estado para efetuar as comunicações de emergência. Isso parece uma evidência comungada por todos. Todos os outros, as outras organizações não governamentais, onde os radioamadores se inserem, devem servir como complemento, senão algo vai mal no Estado, e penso que isso é também uma conclusão, mas que é uma evidência. E para quê? Para nós também, às vezes, todos nós, para não nos pormos em bicos de pés demasiado e dizer, nós é que devíamos estar à frente disso. Penso eu que não deve ser, o Estado deve assumir essa responsabilidade e nós todos servimos de complemento. Tanto os meios oficiais são sempre escassos e tanto o passado tem, de facto, dado bons exemplos disso, logo é necessário estar preparado, é estar organizado e essa semente de organização penso que existe. Portanto, a forma positiva como todos vós têm respondido, penso que era outro ponto que não podia deixar de salientar na conclusão. A questão dos exercícios tem sido fundamental para estreitar as relações humanas e também demonstrar a capacidade operacional de todos vós. A imagem, e agora isto tem sido, um resultado indireto, mas que eu penso que tem sido também bom para todos nós, que tem sido aquilo que, através dos exercícios da comunicação social,
a imagem que tem sido passada, sempre positiva dos radioamadores, sempre positiva da resposta dos radioamadores, tem sido também uma mais-valia para as associações e para o grupo em geral e que de alguma forma tem sido a sacada positivamente desta relação, ou seja, não há só negatividades nas relações, há positividades, e esta para mim também é uma que pode ser tanto referenciada. E por último, a questão da ANACOM, que tanto bem, na minha perspectiva, e também deve ser trazida à conclusão, que tem apoiado e que penso eu também deve continuar a apoiar, porque as pessoas felizmente não mudaram, desde a pessoa tanto da engenheira Maria Luísa, que era a chefe do... Como? Mudaram? O Diniz já foi. O Diniz já não está lá? Ok. Pronto, mas de qualquer forma penso que eles devem continuar também a apoiar este tipo de iniciativa. Esta é a última mensagem, portanto, que é importante, claramente, este é outro lugar comum, portanto, o encontro de todos, pois a comunidade de radioamadores poderá e deverá, eu tenho ali deverá no sentido de cidadania, não é uma obrigação que vocês têm para com o Estado, é a obrigação enquanto cidadãos, que somos todos nós, portanto, servir de complemento às redes de comunicações oficiais nas diversas situações de emergência. E pronto, vou-me calar. Ontem como hoje, os radioamadores no Ribatejo sempre estiveram na vanguarda das comunicações de emergência. Muitas atividades se foram fazendo, sempre que era preciso e que o poder local por vezes nos chamava ou também algumas organizações vindas de Lisboa, mas sempre de ONGs e não diretamente do Estado. Mesmo antes da existência da Associação de Radioamadores do Ribatejo, já existia uma consciência coletiva nesta região, devido principalmente a um problema muito sui generis, que é as cheias que tanto afetam a zona da nossa Alzira. Temos um pequeno exemplo desse mesmo. Vamos ouvir a título de exemplo algumas das comunicações que temos com registro no tempo, trocadas entre radioamadores no Ribatejo e o órgão de comunicação de coordenação de emergências, que na altura era feito a partir da Cruz Vermelha Portuguesa em Lisboa, onde estava a operar o nosso colega Dias, 104KO. A chamada às outras estações para ponto da situação. Vamos a ver, Abrantes, 4 PR em Abrantes, estás por aí? Tá. Almeirim, 4 LSA. Ok, Almeirim a responder. Ponto da situação. Dado escolhido junto do responsável em Almeirim por os níveis das águas para a hidráulica do Tejo. Às 12 horas, 9 metros e 57. Às 15, os mesmos 9 metros e 57. Portanto,